Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da minissérie dessa semana, que é a minissérie Varanda Verde. Nós já estamos com a modelagem pronta, né? O primeiro episódio foi sobre a modelagem, nós fizemos ela juntos do zero. Então, se você ainda não acompanhou o primeiro episódio, volta lá, me pede a planta pelo Instagram, @arquitetura de perto, no direct. Deixa seu e-mail que eu te envio a planta com os arquivos, as texturas, para você poder trabalhar aqui junto comigo na modelagem e depois na renderização para você aprender tudinho, tá bom? Então, se você já acompanhou a primeira aula, já tá tudo certo, vamos dar continuidade que a gente vai começar a configurar agora esse ambiente aqui para a renderização final, ok? Então, primeiro passo de tudo, a gente vai começar a refinar alguns cantos. Algumas superfícies e objetos que estão muito rígidos, muito 90 graus nas extremidades, por exemplo, aqui do pergolado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em cada um deles, eles são um grupo, né? E aí, eu vou vir aqui no Freedo Corner, que é aquele plugin que eu já ensinei a baixar, instalar, tá? Lá no Instagram, @arquitetura de perto, tem um vídeo. E aí, eu vou clicar, na verdade, eu vou entrar aqui, ó, e vou marcar cada um deles com o Ctrl, e a gente vai ver se ele consegue fazer o processo em todos de uma vez, né? Vai demorar um pouco mais, mas não tem problema. Então, vem aqui no Freedo Corner, e aqui, ó, onde eu tenho 0,4, eu vou manter esse 0,4, eu só vou aumentar a quantidade de segmentos um pouco, e ele vai criar um abaulamento nesses cantos para mim. Então, eu vou dar aqui um Enter, e vou esperar ele carregar, né? Fazer o processo, lá ele está carregando, e vamos aguardar um pouquinho. Esse plugin é muito importante e ajuda bastante no realismo porque ele suaviza esses cantos. Quando a gente tem os cantos muito 90 graus, muito rígidos, isso tira um pouco do realismo, porque na vida real, né, se você for observar, a maioria, acho que 99% dos objetos, dos móveis, não tem essa estrutura de quinas e cantos tão rígida assim, né? Eu vou esperar ele processar aqui e a gente volta, tá bom? Então, ele finalizou o processo aqui, eu posso apertar ESC, eu posso apertar o espaço aqui do teclado e eu vou aproximar para a gente ver qual que foi essa alteração que ele fez, ó. Ele deixou os cantos, se a gente der vários cliques aqui, a gente vê que ele não tem mais uma quina, ele tem uma extremidade arredondada, certo? Então, vamos conferir, vamos lá no primeiro conferir se deu tudo certo, olha lá. Ficou certinho, então isso é um pequeno detalhe só, mas a gente precisa sempre se atentar a isso porque ajuda bastante a melhorar a imagem, certo? E agora, nessa soleirinha aqui de baixo, a gente vai dar um clique aqui, ó, e eu vou clicar só nessa linha aqui, vou vir no Freedo Corner e eu vou digitar aqui vírgula 1 e vamos ver se ele vai permitir eu fazer. Se ele não permitir, a gente já pula para o próximo. Eu vou dar aqui um OK, Enter, ele vai deixar. Então, olha só, ele já melhorou essa aparência aqui pra mim. Só que nesse caso aqui, ele até criou um dentinho, parece, né? Ou não. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui de lado. Não, acho que ficou certo. Não, acho que ficou certinho e também sem imperceptível, né? Mas aí ele não fica tão rígido, acho que melhora bastante a aparência. Então, feito isso, né, tecnicamente nós já refinamos os cantos. Agora a gente vai definir qual cena a gente quer renderizar, certo? Vamos conferir se não tem nada oculto entre teto, paredes. Vamos dar uma olhada, não tem, tá tudo certinho. Eu vou, obviamente, renderizar uma cena que apareça esta parte aqui, certo? Então, vou posicionar aqui mais ou menos e eu vou vir, então, no Asset Editor. E aqui, na engrenagem, já posso aqui no Render desativar o Progressive. Eu vou vir no Render Output e vou ativar o SafeFrame para criar as barras laterais da imagem que me indicam, né? Onde é que a minha imagem vai pegar, o que a minha imagem renderizada vai pegar. Então, aqui eu vou digitar também, clicar Z no meu teclado e vou puxar isso aqui para trás até antes de entrar na parede. Ó. Então, agora eu vou para dentro de novo. Então, olha só, um pouquinho. Vou rodar a rodinha aqui do meu teclado, do meu mouse, para poder encaixar direitinho.
Volto de novo, devagar, porque eu quero o máximo que eu conseguir para trás, né, sem entrar na parede. Então, devagarzinho a gente vai fazendo para chegar no ponto que a gente deseja, ó. Vamos lá. Clicar aqui na seta. Pronto. Aí, isso aqui eu tava dando zoom com a rodinha do mouse mesmo, tá? Agora, eu vou apertar o Z de novo do teclado e eu vou, em vez de clicar na lupinha e ficar arrastando pra frente e pra trás pra achar qual é o ponto que eu quero, porque desse jeito ele entra dentro da parede, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom referente à lente da câmera. Então, a posição onde eu estou é a mesma, porém a câmera vai criar uma amplitude maior. Então, ali onde você está vendo o campo de visão 73,16, a gente vai aumentar isso um pouco. Eu vou digitar, por exemplo, 78 e vou dar Enter para ver o resultado, como que vai ficar. Então, agora eu vou digitar, por exemplo, 85, que mais, só para a gente ver. E eu vou aqui com a mãozinha posicionar melhor. E ó, agora eu entrei dentro da parede, então eu vou voltar para cá. Posicionar melhor. E aí, o que eu posso fazer também nesse caso? Eu posso vir aqui no Save Frame, no Render Output, e na proporção eu posso alterar. Por exemplo, eu posso querer uma proporção de 1 para 1, que é uma imagem mais quadrada. Aí você vê que o campo de visão foi alterado, mas você pode dar um zoom e voltar, tá vendo? Olha só. Então, aqui eu posso ir alterando da forma como eu quiser. E eu posso voltar o zoom para mais ou menos o que estava antes. Por exemplo, 80, 75, para ficar mais perto. E aqui eu chego um pouquinho para trás. E aí eu vou conseguindo alterar isso da maneira como eu preferir. Aqui com a mãozinha, ó, eu vou ajustando, porque eu tô pensando em pegar talvez a imagem mais lateralizada. E não pegar tanto... tão quadriculadinha, tão centralizada e quadradinha. Quadriculada não, quadradinha do jeito que tava. Então, olha só, talvez desse jeito fique legal. Eu vou vir aqui em câmera, perspectiva de 2 pontos, para deixar todas as linhas mais retas, tá? Então, eu acho que eu vou renderizar assim. A gente vai ver como que isso vai ficar. Então, se eu definir essa cena, eu vou vir aqui em visualizar, animação e adicionar cena, só para eu congelar e não perder. Mas agora eu vou vir aqui e vou ativar as minhas sombras. E vamos ver como que tá o comportamento dessa sombra. Ali a gente vê que ele ficou bastante marcado na parede do lado com o pergolado. E aí eu posso alterar os horários do dia e os meses do ano para ver como é que essa sombra vai se comportando. Então aqui ela chegou pro lado de cá, eu acho que vai ficar mais legal, porque a cena que a gente vai pegar vai realmente pegar mais do lado de cá. Então, o que eu vou fazer? Vou manter desse jeito, e para eu manter, eu preciso vir aqui em cena 1, clicar com o botão direito e atualizar, que aí ele vai atualizar com a sombra. Mas aí a gente pode desligar a sombra, porque ela pesa muito, e aí a gente vai continuar com ela desligada, e na hora que for renderizar teste e fazer a renderização final, a gente liga ela de novo. Feito isso, a gente definiu a nossa cena, né, com a luz natural, que são essas sombras que a gente definiu. A gente vai agora configurar o vidro para poder a gente fazer um teste com a iluminação natural entrando. Então, eu vou apertar o B do teclado para pegar a ferramenta do baldinho de tinta, vou vir selecionar, vou vir no conta-gotas e vou clicar aqui no vidro. E aí, eu vou abrir o Asset Editor, vou expandir aqui as informações, e aí, em Reflection, eu vou jogar para o máximo. Em refração, eu vou trazer quase para o máximo, mas vou voltar um pontinho. E aqui, nesse diffuse, eu vou alterar a cor dele para um pouco mais claro aqui. E aí, ele vai manter a configuração um pouquinho azulada. E aqui, ó, no Reflection IOR, eu vou aumentar para 2,4 e vamos ver como que vai ficar o resultado. Aqui, eu já posso fechar. E eu vou dar vários cliques aqui nesse vidro, só para eu saber como que ele tá, se ele tá em grupo, se ele é tudo um só. Olha só, ele tá separadinho, mas não tem problema, só pra gente conferir. Então, feito isso, eu sei que o meu vidro tá configurado, certo? A configuração de transparência, de reflexo de um vidro está aí, posicionado direitinho. O que eu vou fazer agora? Uma configuração que vai deixar tudo
padronizado em uma mesma tonalidade na hora de renderizar, para a gente poder ver efeito de iluminação. Esse efeito é bem legal, porque ele ajuda a gente a conseguir ver como que a iluminação está se comportando sem precisar que ele faça o cálculo dos materiais e das cores, que gera mais demora, porque fica mais complexo, né, a modelagem. Então, isso que a gente vai fazer agora é bem interessante, deixa tudo numa característica só, não tem mais configuração do que é tecido, do que é vidro, né? Nem nada disso. Porém, a do vidro, a gente vai tirar essa configuração dele, porque nele a gente vai precisar que ele mantenha as configurações originais de vidro. E o resto não. Por quê? Porque a gente precisa que o vidro passe a iluminação para a gente ver o comportamento dessa iluminação, senão ele ficaria opaco e a gente não enxergaria. Então, primeiro, a gente vai vir aqui no Asset Editor, na engrenagenzinha, a gente vai vir em Material Override e vamos ativar, que é ele que vai deixar tudo branquinho. Aqui em Render Output, eu vou alterar para 800 aqui, para melhorar um pouco a qualidade, tá? do nosso teste. E assim que eu ativei o Material Override, eu dei uma configuração padrão para todos os materiais. Porém, para o vidro, eu não quero que essa configuração incida nele. Então, eu vou clicar aqui, porque eu preciso que ele mantenha as configurações de transparência. Então, eu vou vir aqui no final, eu vou desabilitar o Can Be Overridden. E aí, essa configuração vai estar inserida em tudo, menos nele, certo? E aí, aqui em câmera do Asset Editor, eu vou mudar esse valor aqui para um valor como 9, por exemplo, para que fique mais claro, tenha mais claridade na cena. E agora, a gente vai renderizar um teste com a iluminação natural. Vou colocar para renderizar e assim que ele já tiver mostrado ali um resultado que dê para a gente ter noção, a gente volta, tá? Então, olha só, aqui eu nem deixei chegar até o final, já deu pra gente ter uma noção de como que tá. A iluminação que tá causando esse sombreamento, ela tá bem forte, né? Ela tá bem estourada e aqui dentro tá um pouquinho escuro. Aqui dentro talvez a gente não deixe tão claro, porque a gente vai acender as lâmpadas e tudo mais, mas aquela iluminação de lá tá muito estourada, isso a gente não quer. Então agora a gente vai começar a alterar e fazer algumas inserções aqui pra gente tentar melhorar esse resultado. Vou fechar aqui, certo? E agora eu vou vir aqui no Asset Editor, vou vir nas configurações de iluminação e a primeira que eu vou alterar é essa Sunlight. A Sunlight eu vou deixar ela aqui num valor de 0,1 primeiro para testar, bem escurinho. E esse Size Multiplier eu vou alterar ele para um valor de 8, que ele vai deixar a sombra um pouco mais dissipada, não tão dura, sabe? Então, vou manter desse jeito e a gente vai inserir também uma configuração de Dome Light. A Dome Light é essa iluminação aqui, a gente vai arrastar aqui para fora para colocar ela. Vou dar um clique aqui fora e aí eu posso girar ela para onde eu quiser. Mas, como a gente tem a iluminação Sunlight fazendo aquele sombreamento, a gente não vai precisar usar a Dome Light para isso. Ela simplesmente vai dar um efeito de céu, a gente vai colocar uma imagem HDR nela. Então, já vamos fazer isso de uma vez. Vou clicar aqui e aqui na Dome Light, ó, eu vou vir nessa parte de textura e vou adicionar uma Dome Light. Um HDR nessa Dome Light, na verdade. Então, olha aqui, eu tenho vários modelinhos aqui. Eu vou deixar esse aqui disponibilizado para vocês também, o que eu utilizar. Então, vamos ver. Algumas nuvens. Acho que eu vou deixar esse aqui com algumas nuvens, ó. Verde rasteiro com algumas nuvens. Vou abrir e você vai ver a pré-visualização aqui como que tá, certo? Então, aqui eu preciso me certificar de que está em Spherical. E quando eu retornar aqui, esse shape também precisa estar em Sphere. Então, feito isso, você vê que aqui ela está um pouco escura. Eu posso aumentar um pouquinho aqui a intensidade dela. E aí, gente, cada HDR vem numa potência pré-definida, porque é uma imagem com configuração de iluminação embutida. Tem algumas imagens, você vai digitar um valor de 100 e ela vai ficar muito forte. Tem uns que 100 vai ficar fraco, tem uns que um vai ficar muito forte, um vai ficar fraco, então tudo é teste. Aqui eu vou deixar em 2, em vez de 3, porque 3 parece que clareou muito. Então, eu vou deixar assim, né? A gente colocou essa Dome Light. Eu vou clicar aqui na cena 1 de novo, para poder retornar a ela. Esperar ele calcular aí para voltar, né? Tem que refazer as sombras.
Então, olha só, aqui ele já colocou. Outra coisinha que a gente vai fazer é vir aqui, ó, em sombras, a gente vai deixar o claro mais escuro e o escuro mais claro, tá? Então, eu vou fechar aqui, vou vir aqui na cena 1 só para garantir, vou atualizar de novo, certo? Então, agora eu vou colocar para renderizar e assim que tiver um resultadozinho a gente volta para ver. Então, aqui a gente já consegue ver o resultado bem diferente, né? A gente já tem o céu ali aparecendo, ficou bem mais suave onde a sunlight estava pegando, então ficou bem mais legal. Mas agora, o que aconteceu? Essa parte de dentro ficou muito escura, certo? Então, aqui dentro a gente vai adicionar iluminação artificial para poder equilibrar isso aí. Sempre a gente faz esse jogo, porque se eu não tivesse, por exemplo, a iluminação marcando aqui exatamente, ó, a luz de fato entrando aqui dentro, talvez eu poderia aumentar mais essa iluminação de forma que ela por si só iluminasse dentro do ambiente. Aí talvez ela ficaria estourada só aqui onde está o céu. Mas como ela realmente está virada aqui para dentro, se eu aumentar muito, acaba estourando esses riscos aqui que a luz está fazendo nessa projeção. Então não ficaria legal. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou adicionar uma iluminação artificial mesmo. E agora a gente vai começar a configurar todas as outras iluminações para poder deixar mais interessante. E eu vou tirar um pouco da iluminação ainda dessa Dome Light para poder ficar como se estivesse um pouquinho mais escuro. Então vamos fechar. Vamos vir aqui nessa Dome Light, eu vou voltar ela para 1. Para ver se vai ficar um pouquinho mais escurinho. Acho que assim tá legal, vamos ver, né, depois. E eu vou desativar as sombras aqui e vou começar a inserir as iluminações que eu quero. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a iluminação deste pendente, que inclusive tá entrando um pouquinho aqui dentro da parede. Vou pegar com o Move e apertar com o cursor seta para a direita. Eu vou digitar aqui 5. Só para ele sair de dentro. Não, foi errado. Ctrl Z. M. Cursor seta para a direita. 5. Pronto. Então, vamos lá. Para adicionar a iluminação, a gente tem vários jeitos de fazer isso. Uma iluminação que eu gosto muito de utilizar é a Mesh Light, porque a Mesh Light ela é uma iluminação que transforma o objeto em um objeto luminoso. Então, se eu tenho uma lâmpada e eu coloco a configuração de Mesh Light nessa lâmpada, essa lâmpada gera uma característica de estar iluminada nela e ela ilumina também o ambiente ao redor dela. Porque existe uma configuração aqui no V-Ray, que é a configuração de emissive. Quando você está configurando o material, você coloca uma configuração de emissive nele, e esse material tem essa aparência de que está iluminado, tem luz nele. Porém, essa iluminação fica muito artificial porque ela não ilumina o ambiente ao redor. E uma iluminação na vida real não se comporta assim. Por isso que a emissiva a gente usa em alguns casos, muitas vezes para associar com alguma iluminação que vai se expandir em volta do objeto, mas normalmente a gente não utiliza ela para iluminar o ambiente, porque realmente ela não tem esse efeito, tá? Então a Mesh Light tem. E sempre para criar a Mesh Light a gente precisa ter um grupo. Então eu vou dar vários cliques aqui, por exemplo, nessa luminária, e você vê que ela é um grupo separado, essa parte aqui de dentro. Vou dar ESC aqui para vocês verem que a Mesh Light é essa iluminação aqui, ó. E ela não está ativada, certo? Quando eu clico aqui 2 vezes e mais uma para ativar o grupo de dentro aqui, você vê que ela ficou agora laranjadinha, significa que eu consigo aplicar essa configuração nessa parte onde eu cliquei aqui na modelagem. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa Mesh Light e vou entrar aqui no Asset Editor para ver as configurações dela. Então, olha só, de padrão ela vem na cor branca e aqui ela tem um valor de 30. E aqui a gente tem o efeito dela. Então, o efeito, a visualização desse efeito é sempre assim, esse círculo, né, esse aro aqui, esse círculo mesmo, e a iluminação em volta. Esse círculo, ele representa para nós a cor que está no objeto em si. E o que está em volta, refletindo, mostra pra gente qual que é a cor que vai dissipar essa luz. Então, quando ela esbarrar nos outros objetos em volta dela, qual cor que vai estar ali. Então, a gente sempre tem que dar um equilíbrio aí. Aqui, ó, se a gente quiser colocar ela como invisível, ela só vai ter a configuração
de dissipação e não luz no objeto, e não é o caso, eu não quero isso. Se eu não quiser que ela dissipe no ambiente, eu tenho que desativar essas duas propriedades últimas aqui. E aí ela vai ter luz só nela e não no restante do ambiente, que também não é o que a gente quer. Então aqui vai ficar ativado e aqui desativado, porque ela não vai ficar invisível. Mas a gente vai alterar nesse caso aqui a cor. Então eu vou puxar aqui para baixo para deixar um pouquinho mais laranjadinho. E eu vou alterando essa cor e você vê que à medida que eu altero, altera aqui também. E olha só, aqui tá laranjadinho, porém a iluminação, a lâmpada em si tá branca, vocês conseguem ver. Então a gente vai tentar achar um meio termo aqui que fique legal, que às vezes pegue uma corzinha na própria lâmpada, mas que não fique tão exagerado em volta, porque é isso que costuma acontecer. Vai ficando muito exagerado o efeito. Olha só, aqui ela ficou bem amarelinha, mas a iluminação vai ficar muito forte se eu utilizar desse jeito. Então, eu vou tentando mesclar aqui de alguma forma que dê, e em muitos casos, se não der, a gente realmente vai ter que utilizar uma iluminação branca na lâmpada que se dissipe um pouquinho mais branca mesmo. E aqui eu posso alterar também isso tudo por aqui, né? E tem muitas formas de a gente fazer isso. Olha só. Aí a gente vai tentando mexer nisso daí. Vou descer um pouquinho mais. Eu acho que eu vou deixar por aqui, ó, para ver como que vai ficar esse resultado, e aí a gente testa para ver depois. Vou deixar a potência dela aqui em 40, mais ou menos, aumentar um pouquinho, vou fechar aqui também, e você vê que ela tem agora essa característica aqui, e depois quando você renderizar, né, quando a gente renderizar aqui no final da aula, a gente vai ver como que ficou esse resultado, e aí qualquer coisa depois a gente mexe nela de novo, tá? Sempre tem que alterar. Então é isso aí, aqui eu coloquei. Agora eu vou colocar a iluminação aqui nas arandelas, porque vai ter iluminação mesmo. Então eu já vou vir aqui, vou pegar essa ferramenta aqui. Eu posso escolher o Spotlight ou o ES Light. Para a gente poder aprender, eu vou colocar ES Light para vocês verem como que funciona. E aqui eu vou encontrar onde que elas estão. E eu vou colocar, por exemplo, uma que eu gosto muito, que é a 19, eu acho. Vou abrir aqui. E eu vou clicar nesse ponto e vou jogar essa iluminação. E aqui, ó, a IES, ela tem uma pré-visualização diferente da Spotlight. Mas funciona mais ou menos igual. Ela só vai criar um desenho diferente para nós na hora de ter esse efeito na parede. Então, eu vou diminuir ela aqui com o Scale. E vou abrir aqui, ó, vou puxar aqui, vou colocar na extremidade do meio e vou abaixar um pouquinho mais. E aqui eu vou alterando as dimensões dela, porque a luz começa a sair desse círculo aqui para baixo, então eu não quero que fique muito distante. E aqui só para vocês verem, eu vou abrir aqui no meu computador essas ES Lights aqui. E a gente vai pegar o guia aqui embaixo para vocês verem. Eu escolhi a 19, certo? A 19 tem este efeito aqui, ó. Eu acho ele muito bonito. Então, cada uma dessas é um desenho, a gente tem todos eles para testar. Então, eu escolhi a 19, vou manter nela. Vou fechar aqui. Então, aqui nós já vimos a aplicação dessa ES Light, que foi a 19 que eu escolhi, né? Vocês já viram como que ela é. Então, eu já coloquei aqui e coloquei em todas as outras. A mesma, só copiei e colei. Então, se a gente entrar dentro das configurações do Asset Editor, a gente vai ver que essa ES Light, ela tem pré-definição diferente das outras, né? Então, eu tenho que clicar aqui para ativar a modificação da intensidade, vem esse valor de 1700. Aqui eu vou alterar, por exemplo, para um valor de 1000, para eu começar a testar, né, como que vai ficar. Então, eu coloquei aqui 1000 e vou alterar também a cor dela, para deixar uma cor um pouquinho mais amarelinha. Então, aqui eu já posso manter só estes dois parâmetros modificados, né? Aqui eu tenho a ES Light 19, como a gente tinha escolhido, e pronto, ela já está aplicada. E aqui, ó, nessa face onde a gente tem aqui embaixo, ó, a gente pode utilizar agora o Emissive, por exemplo, porque ele não precisa iluminar. O que vai iluminar é o efeito da ES Light. Então, para vocês verem como funciona, a gente clica aqui, ó, e no Emissive a gente gera esse efeito de iluminação no próprio objeto, mas ele não dissipa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 2 e vou alterar também a cor para um pouco mais amarelinho, de forma que ela mesmo fique mais amareladinha.
Olha só, assim e pronto. Já alterei esse parâmetro. Vou pegar agora a coloração aqui dela e... Não, aqui em cima não precisa, na verdade. Então, eu vou voltar e eu coloquei a iluminação daqui de fora. Vou apertar a cena 1 e vou colocar para renderizar sem adicionar luz de novo aqui dentro, só pra gente ver o efeito. Porque eu ainda acho que a gente vai ter que colocar uma Rectangle aqui dentro. Mas a gente vai ver isso. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a cena 1. E aí, se a gente vê que isso aqui não foi suficiente para iluminar, a gente vai adicionar uma Rectangle Light. E eu acho que não vai ser suficiente para iluminar realmente, né? Apenas esse pendente aqui, né? Não vai ser. Então, vamos colocar e a gente volta. Aqui a gente já consegue ver um pouco do resultado. Eu não gostei porque aqui ficou muito laranjado a dissipação e a iluminação ficou muito branca. Eu prefiro que ela fique toda branquinha e depois a gente edita aqui, ó, a exposição deixando um pouco mais amarelinha. E as lights do fundo ficaram muito fortes, né? Você vê que tá parecendo uma enxurrada ali, uma cachoeira. Então não ficou legal esse ponto. Então a gente vai fechar aqui já. Vamos fazer essas alterações. Então aqui na Mesh Light eu vou alterar a cor dela primeiramente. Então vou deixar aqui uma cor mais branquinha mesmo. Vou fechar. Vou alterar a intensidade dela, eu vou diminuir um pouco, tá? Vou deixar em 30 mesmo, como veio de padrão. E a IS Light, eu vou diminuir esse valor dela aqui bastante. Eu vou diminuir para 350, né? O que tava em 1000, pra gente ver como que vai ficar, ainda não sei. E aqui eu vou ver se eu deixo ela um pouco mais laranjadinha. Um pouco menos, porque depois vai mudar a outra pra editar, senão essa vai ficar muito laranjada. Então, vai ficar assim. E aí, o restante, a gente vai acrescentar de iluminação realmente aqui dentro do ambiente. Então, eu já vou fechar aqui as minhas sombras. E aqui no teto, o mais distante possível dos meus objetos, eu vou clicar na Rectangle Light e vou criar uma aqui. E aí, eu vou vir aqui nela, nos parâmetros dela, vou digitar aqui, por exemplo, um valor de 80 para ela iluminar. E aqui, eu sempre preciso manter ela em Invisible quando é só para iluminar o ambiente, eu não quero que ela apareça. E eu tirar ela dos efeitos de reflexo. Então aqui eu já posso clicar e ver qual que é o efeito disso no ambiente, né? Vamos ver se ficou forte, se ficou fraco, porque tudo depende muito das pré-definições do próprio ambiente, né? Se ele é um ambiente com muita entrada de luz, se não. Eu vou colocar para renderizar. Apertar aqui na minha seta e a gente volta para ver como é que ficou. Então aqui a gente já tem um pouquinho de como que tá ficando, né? Esses spotzinhos aqui de trás, eles precisam serem chegados um pouco para frente. Eles estão muito perto da parede, por isso que tá estourando. Mas a iluminação aqui de dentro já ficou bem melhor. E agora a gente vai deixar para ajustar fazer qualquer outro ajuste de iluminação lá na frente na imagem final. Porque agora quando colocar as cores e tudo mais, pode ser que altere algumas coisas, né? Algumas combinações. Então eu já vou fechar aqui. Vou desativar as minhas sombras, vou ir lá nas iluminações de fora, que a gente adicionou agora, vou clicar aqui nessa IS Light, na outra também, nessa daqui também, vou apertar o Move e vou apertar o eixo esquerdo, né, que é seta para a esquerda, o eixo verde, e vou jogar aqui para frente 15 centímetros, para deixar um pouco mais distante, e vamos ver se ela vai pegar esse efeito, né, melhor, ou como que vai ficar, se vai precisar alterar ainda. Mas isso a gente vai ver lá no final. Porque agora o que a gente fez, a inserção das iluminações artificiais, e fez o teste geral dessas iluminações, a gente vai vir aqui, vamos desabilitar o Material Override, e a gente vai começar a configurar os materiais para poder fazer o nosso teste de iluminação, né, geral, já com os materiais inseridos. Teste de iluminação não, né? O teste geral mesmo do ambiente. Então, eu vou pegar aqui o conta-gotas, vou vir aqui nessas pedrinhas, vou vir no Asset Editor, e eu já vou adicionar o mapeamento Displacement. E esse Displacement, ele pesa um pouco mais a modelagem, tá? A renderização também. Então, eu vou colocar aqui, você vê que ali ele criou esse ressalto na pedra, só que parece que ficou um pouco
desalinhado. Então, aqui eu vou alterar o valor daqui para 0,5 e aqui eu vou aumentar para 400, por exemplo, que ele vai deixar esse processo aqui, esse cálculo mais refinado. E aí ele demora um pouco mais para carregar mesmo, porque isso é um processo mais lento, tá bom? Então, feito isso, eu vou alterar aqui o valor dele, vou diminuir para 0,4. Aqui, na verdade, eu vou deixar o valor de 1, mais ou menos. E aqui, ó, eu vou colocar o Color Correction, vou trazer tudo para saturação 0 e vou colocar aqui um pouco mais discrepante os valores entre preto e cinza e branco, né, da escala de cinza mesmo. Então, aqui ficou assim. Posso alterar aqui a minha forma de visualizar, por exemplo, para eu conseguir ver como que tá um pouco aí o resultado com esse displacement ativado. Vamos ver ele alterando aqui. Então, olha ali, eu tenho a aplicação dele já. Então, certo. Agora, eu vou vir o Reflection, eu vou colocar um pouco de reflexo, mas eu vou diminuir bastante, porque eu não quero tanto. E vou continuar configurando agora os materiais. O pergolado, eu vou entrar aqui também e já vou colocar nele uma configuração de reflexo, mas vou tirar bastante desse reflexo, vou deixar aqui mais ou menos em 8. E agora eu vou adicionar esse mapeamento bump, vou puxar daqui do diffuse o mesmo mapeamento para cá, né, que ele já vai dar um acabamento ali melhor. E aqui eu vou digitar um valor de 0,4 e agora, se ficou muito brilhante, eu diminuo aqui, certo? Então, acho que assim tá legal. Nessa parte de fora aqui, nessa esquadria, né, nessa esquadria da porta, eu vou dar vários cliques e eu vou começar... Deixa eu ver se eu consigo pintar todas de uma vez. Vou marcar elas todas aqui para ver se eu consigo. Parece que as de baixo vão dar certo. Eu vou escolher alguma corzinha aqui, um cinza mais escuro. E vou pintar as esquadrias dessa porta. Aqui em cima. As laterais. Aqui na lateral também. E a parte de baixo, às vezes também não pintou. Dá vários cliques. E vou pintar também. Esperar ele voltar. Carregar, né? Pronto, ele carregou, vou pintar aqui também. E já vou entrar nessa configuração, né, dessa esquadria. Vou esperar ela abrir aqui. Primeiro, eu vou até pegar aqui uma outra, vou abrir e abrir ela, que costuma ser mais rápido. Na hora que dá uma travadinha. Então, eu vou colocar aqui uma configuração de reflexo e vou tirar um pouco o reflexo que eu dei. Vou colocar aqui um valor de 77, 0,77, ponto. E eu quero voltar aqui da madeira, do pergolado, da ESC aqui. Vou pegar o conta-gotas e eu vou deixar o mapeamento desse pergolado maior. E aqui eu posso aumentar para 0,8. 1,2 aqui, para aumentar mais os veios dessa madeira, sabe? Acho que assim tá bom. Então, certo. Agora eu vou pegar o conta-gotas de novo, vou dando continuidade. Isso daqui é um metal, então eu vou entrar aqui na Set Editor, vou vir em Metallic, vou clicar aqui, vou jogar um pouco mais para cá, vou jogar para o final, vou deixar ele um pouquinho mais fosco. Já tá certo. Agora, eu vou configurar essa luminária, esse pendente, então vou vir aqui, vou colocar uma configuração de reflexo, vou tirar um pouco desse reflexo também. Essa tampinha aqui de cima, mesma coisa, tirar um pouco. No fio, vou fazer o mesmo, vou dar um reflexo e tirar um pouco, mas aqui eu posso deixar um pouquinho mais, o cabo, né?
Agora eu vou fazer aqui o piso, então vou dar um clique, esperar ele abrir ali. Já vou vir aqui no piso e aqui no mapeamento bump eu vou adicionar um mapeamento grid. E aqui eu vou colocar 01, 01 e vou inverter as cores para o brilho ficar por cima, porque na verdade esse não é um piso brilhante, mas ele vai ser mais fosco, né? Aqui eu vou digitar um valor de 0,3 e o reflexo do próprio piso vai ser menor. Eu quero um piso mais fosco mesmo. Então, assim. Agora, eu vou colocar uma configuração aqui para esse assento do meu estofado aqui. Então, eu vou adicionar um mapeamento bump, eu vou puxar do diffuse para cá. Eu vou digitar aqui o valor de 0,1 e eu vou colocar um reflexo. Vou diminuir aqui para 75, tá ótimo. Agora, dando continuidade, aqui o conta-gotas. Vou pegar essa estrutura aqui do lado, ó. Vou clicar e já vou adicionar um mapeamento de bump também para ele. Vou puxar para cá. E aqui eu vou digitar um valor de 0,4 para deixar ele um pouquinho maiorzinho. Certo. Feito isso, as paredes, essa parede aqui eu vou clicar nela e vou adicionar um mapeamento bump, né? Ela é uma cor, ela não é uma textura, então eu posso adicionar um mapeamento direto daqui. Vou adicionar esse mapeamento Noise E. E aqui, ó, mentira, eu vou colocar o Noise B que eu vou preferir, tá? Então eu vou voltar aqui, vou limpar e vou adicionar o Noise B, que ele já é menorzinho. E aqui eu vou alterar o valor dele até eu achar que ele ficou de um jeito bacana. Então, por exemplo, se eu quiser ele maiorzinho, acho que eu vou querer ele maiorzinho, como se fosse uma textura realmente na parede, sabe? Então, eu vou deixar assim, e aqui eu vou voltar, vou ver o que tá gerando de efeito, né? Aqui eu vou deixar o valor dele menor, tipo 0,5, e eu vou adicionar reflexo e tirar um pouco desse reflexo ao mesmo tempo. Então, pronto, ficou assim. Agora, eu vou colocar configuração nessa soleirinha aqui. Esperar ela carregar. Vou vir aqui no Asset Editor. Vou simplesmente colocar um reflexo e tirar um pouquinho dele. Conta-gotas, novamente. Esperando, aguardando ele carregar. Peguei o conta-gotas. Vou vir aqui do lado de fora, vou pegar uma dessas folhas, vou clicar aqui e vou adicionar um mapeamento bump para elas. Vou deixar aqui no valor de 0,8 e vou colocar também um pouco de reflexo, né, diminuindo bastante aqui, não ficar tanto, e pronto. E nessas outras aqui a mesma coisa, eu vou clicar, vou abrir o mapeamento bump, vou jogar a textura para cá, vou deixar um valor de 0,8 e vou adicionar um reflexo e ao mesmo tempo tirar um pouco desse reflexo, deixando um pouco mais fosco. Então vamos ver o que mais nós precisamos fazer aqui. Agora a gente vai configurar o teto. Deixa eu ver do lado de cá se tem mais alguma coisa. Não, a gente vai configurar agora o teto, que é aquele amadeirado verdinho. Então, primeiro de tudo, eu vou dar um reflexo aqui para ele, vou diminuir bastante e eu vou adicionar um mapeamento bump e vou puxar para cá. A gente sabe que o mapeamento bump, ele cria a falsa impressão de que tem relevo nessa textura, mas ele não deforma a textura de verdade. Quem faz isso é o displacement. Então, aqui eu posso deixar o valor dele mais altinho, por exemplo, 0,8. Aqui eu vou diminuir um pouco o reflexo e pronto. Ele já está com a configuração mais ideal. Aqui, ó, posso vir em Color Correction, só para deixar ele mais preto e branco, para ele conseguir fazer a leitura mais fácil, né, do que é para... Porque o que está preto, ele vai deixar mais fundo. O que está mais claro, ele vai colocar para fora.
Então, assim vai ficar mais fácil para fazer a leitura. Então, eu vou voltar aqui, né? Ele já vai estar pronto. E por último, né? Se não me engano, última configuração, a gente vai configurar a grama. Então, eu vou dar um clique aqui no piso, vou vir aqui no Asset Editor e eu vou aqui, ó. Eu dei um clique aqui no piso. Dei um clique aqui no piso referente à grama, eu vou clicar aqui em Fur e ele deu esse pontilhado vermelho em formato de cruz aqui. Aí eu vou vir no Asset Editor e vou entrar aqui na configuração dela e vou digitar aqui, por exemplo, um valor de 12 para aumentar a quantidade de partículas nessa grama. A altura dela eu vou manter em 4, né, para ficar mais altinha, aparecer um pouco mais. A espessura eu vou deixar em 0,15 para aumentar um pouco e o restante eu vou manter da forma como está, certo? Então, eu vou fechar aqui, eu vou clicar na cena 1 e a gente vai colocar para renderizar agora com o Material Override desativado, a gente vai colocar para renderizar para ver com os materiais, como que a iluminação está se comportando, né? Uma renderização ainda de baixa qualidade, só para efeito de teste, e depois, dando tudo certo, a gente vai configurar para alta qualidade e colocar para renderizar definitivo. Então, vou colocar aqui e a gente volta. Aqui eu já pausei, a gente já tem um pouco do efeito aqui, como que tá, a imagem ainda tá escura. Eu vou aumentar um pouquinho a iluminação daqui de dentro, certo? E lá fora, aquela iluminação do meio parece estar um pouco diferente das outras. Eu vou aproximar elas um pouco mais e vou apagar essa do meio e colocar de novo e a gente vai ver como que vai ficar. Então, vou fechar aqui, já vou desativar as minhas sombras para não pesar muito. Vou aproximar, esperar ele carregar. Vou aproximar, eu vou primeiro apagar esse do meio, que parece estar um pouco diferente, não sei porquê. Vou pegar daqui, vou apertar o Move, vou clicar no eixo central aqui da própria arandela e vou jogar para cá. E agora eu vou clicar em cada uma delas com o Ctrl e vou jogá-las um pouquinho mais para dentro de novo. Então, vou jogar aqui uns 7 centímetros para dentro. E vamos ver como que elas vão se comportar. E aqui, ó, no Rectangle Light, que é esse retângulo de iluminação geral que a gente colocou, eu vou colocar um valor de 120 nele. E aqui, ó, na configuração de câmera, eu vou aumentar esse valor para 8. Então, vai deixar tudo mais claro. E a gente vai ver se não vai ficar claro demais, né? Porque aí depois a gente consegue ajustar melhor. Mas as outras configurações parecem ter ficado ok, né? Só essa questão de ajuste de iluminação. E aí eu vou colocar para renderizar esse outro teste e a gente volta. Se tiver dado tudo certo, a gente já renderiza definitivo. Então aqui eu já consigo ver o efeito, achei que de dentro aqui ficou bem legal. O efeito do vidro tá bem bacana também. E a gente só tem essa questão agora dessa iluminação daqui de fora, porque eu não sei por que cargas d'água ela tá ficando desse jeito. Mas eu vou tentar ver aqui de novo o que que é. Mas eu tô achando que é reflexo do próprio vidro, que tá incidido nela, que ela tá ficando um pouco diferente, né? Questão de posicionamento mesmo. Dependendo, a gente apaga essa daqui e deixa apenas duas e aproxima elas um pouco mais. Eu acho que vai ficar melhor do que ficar esse efeito estranho aqui na frente, certo? E aqui, ó, eu acho que eu vou deixar ela um pouquinho levemente mais laranjadinha. Então, vou fechar aqui, vou clicar, vou vir nessa Mesh Light, que é onde está aquela iluminação. Vou deixar ela um pouquinho mais laranjadinha e vou desativar as minhas sombras e vou voltar aqui fora. Vou ver se está tudo em ordem aqui, né? Mas vou apagar essa iluminação do meio, vou deletar ela e vou copiar essas duas, mover essas duas aqui um pouco mais para a lateral. Vou digitar aqui, por exemplo, um valor de 40 para dentro. E essa daqui também vou copiar. Vou vir para dentro, uns 40 centímetros. E pronto. Vou voltar aqui para minha cena. Esperar ele carregar. Vou vir aqui na Dome Light, que é do céu. Vocês lembram? O efeito do céu. Eu vou diminuir ela um pouco mais.
Vou colocar aqui um valor de 0,7 para eu ver. Se vai ficar muito escura. Não, acho que vai ficar legal assim. Vamos colocar por último e depois a gente configura para qualidade alta. Aqui a gente já vê o resultado, a iluminação continuou lá. Então eu acho que ela está sendo refletida pela iluminação de dentro. Eu vou conferir se essa retangulagem que a gente usou está como invisível. Então eu vou fechar aqui. Ali ficou legal. Eu vou dar Ctrl Z para voltar a posição ali. Vamos ver se o Ctrl Z vai pegar toda a posição das arandelas que eu tinha alterado, né? Vou dar Ctrl Z. Editar. Eu acho que talvez não vai alterar, mas então eu vou voltar elas para a direção. Elas não quiseram ir com o... Vou voltar para cá 40, né? Que era o que eu tinha mexido. Elas não quiseram voltar com o Ctrl Z, então não tem problema. Vou colocar para cá 40. Sem copiar. 40. E agora eu vou pegar ela aqui no eixo central. Aproximar aqui. Vou pegar ela no eixo central. Agora eu vou fazer uma cópia com o Ctrl. E eu vou achar aqui o eixo central da parede também, que é aqui. Então vai ficar certinho. E agora eu vou voltar aqui, né? E essa Rectanglite eu vou verificar. Ela tá como invisible. Ela tá para não aparecer nos reflexos, né? Mas mesmo assim ela tá aparecendo um pouco. O que eu posso tentar fazer é fechar aqui, ó, e diminuir ela um pouco, trazendo uma para cá e uma para cá, e vendo se vai pegar no reflexo de lá, porque se pegar também as duas, acho que não vai ficar legal. Vamos renderizar mais uma vez. Se isso aqui não der certo, a gente vai voltar ela para o centro e já vamos colocar para renderizar finalmente, ok? Eu tive uma ideia aqui para solucionar, para você ver que ficou a marca, realmente é a Rectanglite. Eu vou colocar ela nessa parede lateral, vou vir aqui e vou ver se eu consigo alterar ela para a parede lateral. Então, eu vou apagar uma, vou dar esse delete. Essa daqui, ó, eu vou pegar ela e vou girar com o rotate 90 graus. Vou encostar ela na parede, certo? E vou deixar ela mais ou menos na mesma posição que tá esse daqui. Eu vou aumentar ela um pouco. Porque dessa forma, se a luz refletir, vai ficar dando a impressão que é desse aqui que a luz tá vindo. Entendeu? Então, acho que assim talvez funcione melhor. Vamos voltar a fazer o teste novamente. E a gente volta. Então, olha só, achei que o resultado já ficou bem melhor. Agora eu consigo ver o efeito da iluminação lá. Eu vou aumentar agora a iluminação um pouquinho dessas Yes Lights. E eu vou aumentar também um pouquinho da Rectanglite. Aí a gente já vai configurar para alta qualidade, tá? Então, eu vou vir aqui na Yes Light, eu vou aumentar um pouco o valor para 400. E da Rectanglite eu vou colocar aqui 130. Certo? E agora vamos configurar para alta qualidade de renderização. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conferir se aqui está tudo desativado, interativo e progressivo. Aqui a gente vai colocar em alta qualidade, certo? Aqui em câmera já está certo. Em render output a gente vai mudar para 1920. A proporção já está correta. Aqui em qualidade, em Max Subdivs, a gente vai aumentar para 48. Você pode colocar um valor um pouco menor se quiser, porque isso vai pesar um pouco. E agora eu vou vir em Global Illumination, vou expandir mais informações e Radiance Map. Aqui vou colocar 04, 03, 03. Aqui eu vou aumentar para... vou colocar 1700. Aqui eu vou colocar 2. Deixa eu ver o que mais. 70, 40, ok. Pode ser. Ambiente Occlusion, vou colocar um valor de 300. E dessa vez eu não vou colocar o denoiser. Se você quiser, você coloca o denoiser. Você adiciona ele aqui, né? Ativa ele aqui e coloca em mute, tá? Que é esse primeiro, para ele ficar fraquinho. Mas eu não vou colocar o denoiser. Vou desativar ele aqui, porque eu vou fazer
esse render com uma qualidade mais alta para eu não precisar e depois qualquer coisa eu edito ele na pós-produção. Porque o denoiser, como eu já expliquei outras vezes, ele acaba tirando um pouco de detalhe da cena e não é uma coisa que a gente quer. Então, a gente vai colocar agora para renderizar e volta. Então, feito isso, né, todas as configurações estão ok. Basta a gente colocar para renderizar e esperar o resultado. Se você gostou dessa minissérie, se você gosta do jeito como eu ensino para aprender aqui na prática, na realidade, com todas as intercorrências, você me conta se estão gostando da aula, tá bom? E até a próxima minissérie, então. Espero que tenham aprendido bastante e vou adorar ver os resultados de vocês. Depois me mandem, tá bom? Então, tchau, tchau. Um beijo e renderizem outras cenas desse nosso projeto aqui, que eu acho que ele tá bem bacana. Tchau, tchau, gente. Até a próxima minissérie.